Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E está começando o Enquadrando, podcast dos apaixonados por cinema, editado por Nathalie Martins, a Net Fanatic, lá do Tênis Verde Podcast, galera. Hoje, ainda que esse programa esteja saindo em novembro, estamos gravando em outubro, beleza? Mês característico do gênero terror. Então a gente está trazendo aqui os nossos comentários sobre O Chamado, um filme de 2002, dirigido pelo Gore Verbinski, com roteiro de Aaron Kruger. Esse nome de quem faz roteiro de terror, né? Aaron Kruger. Não, ele pode criar uma história de terror onde o nome do protagonista é o nome dele. É, exatamente, né? Tem o Kruger, Fred Krueger. O Enquadrando gosta de filmes de terror, né? Vamos lá. É. Vamos lá, né? Gosta mais do que eu gostaria, inclusive, mas tudo bem. Ah, é? Daniel, você não gosta de filmes de terror? Acho que não, a palavra não é não gostar, a expressão não é não gostar, mas assim, é uma coisa que eu não tive costume de fazer e eu acho que é um filme-evento, sabe qual é? Pra você ver junto ali e tal, tem aquela diversão e tal. E a Michelle também não curte muito. Então, como eu e ela, a gente não curte muito, a gente passa a assistir esse filme só quando tem alguma, né, outro grupo de pessoas junto e tal. É o caso quando você e a Evelyn vem aqui, por exemplo, que a gente pega um filme que é mais, né, mais pra esse lado. Mas eu sempre gostei do Chamado. Foi legal voltar pra ele. Foi legal. Não, é interessante você trazer isso, porque eu também assisti o filme com a Evelyn, minha esposa, e é impressionante como o terror não me pega, assim, eu assisto, mas essa coisa de ter medo e tal, realmente, assim, não me pega, é muito difícil uma coisa me pegar. É que tu é muito forte, tu é muito resistente. Não sei, mas sei lá, né? Agora, a Evelyn, fica impressionada com qualquer coisa. O Chamado, eu tô lá, ai meu Deus do céu, a televisão, sabe? E a Evelyn tá, meu Deus, a televisão sonhou com terror, acordou pressionado no meio da madrugada. Ainda mais hoje em dia, que são televisões de 60 polegadas, é fácil, né? 55 polegadas. Pô, imagina, Samara em 4K. Chamar em 4K. Mas onde é que ela fica, se não numa televisão de tubo gigantesca? Não cabe, né? Nessa televisão slim, fininha. Né? Não cabe, não. Mas enfim, o Gore Verbinski, né, que é o diretor aqui, né, ele é recordado pela sua direção dos 3 primeiros filmes de Piratas do Caribe, né, não sei se vocês lembram, 2003, 2006, 2007. Gore Verbinski é o diretor desses filmes, além disso ele também dirigiu Akira, 2016, é meio famosinho, né? E Rango, uma animação de 2011. Essa animação é bem legal. É muito boa, essa animação é muito boa. E sobre o roteirista, esse nosso Aaron Kruger, ele trabalha na sequência do Chamado, né? Que é o Chamado 2, que é uma falha. Não vi, né? não vi. Uma coisa... Eu tentei, vou te falar. Não vi. É ruim. Eu já vi, mas há muito tempo atrás, o Chamado 2, ele trabalhou também na boa sequência, né, de roteiros de Transformers. Bom Transformers. E ele tá acreditado entre uns 7, 8 roteiristas aí de Maverick, né? Que Maverick tem um monte de roteirista, né? Acreditado. Maverick passou na mão de todo mundo, cara. De todo mundo. Mas é interessante mencionar que a gente não vai falar de O Chamado 2. A gente não vai falar do Chamado 0, ou mesmo do japonês, mesmo do inglês, tá? Aqui o foco é o Chamado Hollywood, né? O Chamado de 2002, Hollywood. E a gente vai fazer paralelos, claro, com o Chamado... O Chamado não, que não é o Chamado, é Ringu, que é o filme lá de 98, né? Que é o japonês. Então, Daniel, você já viu o Ringu japonês? O Ringu eu não reassisti, eu já tinha visto. Ah, tá. Então, assim, vale dizer que eu acho que vai ter spoiler dos dois. Porque assim, exato, porque assim, Ringu é exatamente igual ao Chamado, não é exatamente igual. Não é igual. Não é exatamente igual. Eu fui ver algumas coisas pra relembrar e aí me veio realmente essa dissonância, né? E são filmes bem diferentes. A partir do segundo terço, por exemplo, é muito diferente. Tem outras relações, tem um livro também, né? Que eu vou falar um pouquinho do livro, mas basicamente a gente tá focando aqui no filme americano, né? Na adaptação americana. E eu acho que eu vou falar mais do Ringu do que do Chamado. Será? Não sei, talvez. Vai fazer parte, vai fazer parte. Assim, o foco tem que ser o Chamado, Rodrigo. O foco é o Chamado, mas eu acho que faz parte a comparação. Eu assisti o Ringu antes de assistir o Chamado, essas 2 vezes, na verdade. Porque eu conheci o Ringu porque eu e meu irmão, né, fomos lá numa locadora que é perto lá de casa e alugamos. Ringu. Do nada. Eu não sei como é que a gente chegou nesse filme, cara. Mas eu e o Flávio, a gente assistiu. Caraca, e na época, né, a gente era mais novinho, então era assustador demais, né? Ringu foi incrivelmente assustador pra mim. Eu falava, caraca, e adorei como ele trabalha a estranheza. Eu adorei aquele filme, sim, adorei a fita. Sim. A fita que o VHS que eles assistem em Ringu é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Perturbador, é maravilhoso. Não, é maravilhoso, maravilhoso. Fui assistir Chamado muito tempo depois.
né, do filme ter sido lançado. Não fui assistir no cinema na época. Em 2002 eu não assisti O Chamado certamente, fui assistir muito tempo depois. Não foi tão impactante como Ringu, quando não só em terror, mas impactante realmente no que eu entendi como qualidade na época. Hoje eu reassisti os 2 filmes na sequência. Vi o Ringu e vi O Chamado. Eu consigo ver coisas muito legais no Chamado. Sim. Eu consigo ver coisas muito legais. Mas Ringu é uma obra-prima. Hoje em dia eu alço ele num ponto de obra-prima do terror, porque eu adoro esse filme, cara. Como é que pode? Eu também gosto pra caramba. Eu acho o Ringu foda. Tipo assim, ele é muito, muito, muito bom. Meu movimento foi diferente, né? Porque o Chamado fez um sucesso gigantesco. A Samara entrou na cultura pop de uma hora pra outra, assim, ocidental, muito rápido. Verdade. E aí começou a se falar de Ringu, né? A versão original e tal, eu fui atrás e, assim, adorei. Eu gostei e gosto de Chamado. Acho que ele tem muitos pontos positivos, sabe? Mas eu realmente acho que Ringu tá em outro nível, tá em outro patamar, assim. O meu caminho foi parecido com o do Rodrigo, porque eu assisti primeiro a versão americana, fazendo aquela associação, né? Minha mãe era dona de locadora na época e tal, começou, né, a ser propagada aí, ó, esse filme aqui é aquele que deu origem lá, né, ao Chamado e tal. Então houve uma procura, né, de clientes na época. Então realmente o filme fez o volume não só de locação, mas um volume de informação furar a bolha, né? Ele realmente conseguiu e todo mundo ficou, né, interessado. Então eu fiz realmente esse caminho que o Rodrigo fez. E é muito legal porque esse caminho que o Chamado fez, ele também é similar, talvez ele tenha realmente influenciado a um outro filme que também foi exatamente a mesma coisa, que foi O Grito, né? Lá na locadora a gente fez exatamente o mesmo padrão, né? A gente foi na versão asiática também depois, porque a procura aconteceu. Reassistir O Chamado hoje com outro olhar, é isso que você falou aí. Tem méritos, né? Esse filme tem fotografia maneira pra caramba, cara. E eu não lembrava dessa nuance de fotografia, textura. Tem discussões até diferentes também, né? Tem, total. E é exatamente por isso que eu vou fazer uma parada que eu não faço há muito tempo. No início do Enquadrando, eu sempre fazia o seguinte, eu pegava o filme e eu tentava trazer um tema que eu achava que era o principal tema que esse filme levantava para se discutir, principalmente em relação a cinema, né? Então, o que eu posso falar, por exemplo, quando a gente foi falar sobre John Wick, foi falar sobre ação. O que é ação no cinema? Por que esse filme é tão especial? E fazia tempo que eu não fazia isso, vou fazer aqui. Eu acho que é um ótimo caso para se debater a adaptação. É uma adaptação muito bem feita e a gente consegue entender as dificuldades que eram essa adaptação, os caminhos que o filme americano opta, que faz muito sentido, e os pontos vantajosos e, obviamente, os pontos mais fracos por conta disso, né? Acho muito interessante isso, só queria acreditar aqui os autores de Ringu, né? Porque um filme que ele se baseia num livro, né, de mesmo nome, escrito por Koji Suzuki. O livro é de 91 e esse livro gera algumas adaptações. Tem uma adaptação direto pra TV. Verdade. De 95, Sim. que é antes dessa que Japonesa, você viu. Né? Que é antes dessa de 98 que você viu. E tem uma versão coreana de 99, antes de chegar a versão de 2002. Provavelmente aqui a versão que a gente vai associar muito é a de 98, a versão japonesa de 98. Sim. Não é a de 95 pra TV, não é a de 99 da Coreia. Roteirista de Ringu, o japonês lá de 98, é o Hiroshi Takahashi. E esse roteirista ele acabou sendo chamado pra... ele acabou sendo chamado pra roteirizar os filmes americanos também, assim, da sequência, né? Então, o Chamado 2, ele ajuda no roteiro e o diretor é o mesmo diretor do Ringu, né? O Chamado 2 vem o Hideo Nakata pra dirigir a adaptação americana e ela acaba, assim, tipo, tudo bem, já tinha um sucesso, né? Da Samara, como o Rodrigo falou, na cultura pop, mas o filme é horrível. Eu não vi. O filme realmente, a qualidade cai demais. O 2 é bem difícil, só porque, assim, só pra gente expurgar. Tá, tudo bem. Ele não aposta tanto, sobretudo, na figura da Samara. É impressionante, assim, cria-se essa figura, essa mitologia aí, essa figura poderosa,
E, cara, o filme não usa isso. Acho que usa em uma cena, talvez duas. É um desperdício. Sinceramente, é um desperdício. E a trama também é qualquer coisa, né? Então... Me poupei. Mas ainda acho essa trama mais crível do que as dos filmes japoneses que vem depois, enfim. Vamos lá, vai. Engraçado, porque eu lembro de ter assistido o japonês, eu lembro de ter assistido o Ringu Zero, sei lá, esse japonês, esse mas foi. eu não lembro de nada, assim. Caraca. Mas ele tenta contar a história da Samaro, ser um prequel, né? Mas eu não lembro de nada, então nem consigo colocar qualquer informação. Eu fiquei só no chamado no Ringu. Pra mim tá bom, acertei, tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Acertou. Não perdeu tempo, não pelo perdeu menos. tempo. Isso aí. Então, vamos à sinopse? Vamos à sinopse. Vamos lá. Mas antes da sinopse, eu gostaria de te dizer que o Enquadrando ele tem uma campanha lá no Apoia-se, né? Estamos gravando esse programa ao vivo no Discord. Ainda que eu não tenha divulgado com tanta antecedência, porque a gente estava nessa loucura, né? Quando é que a gente vai gravar? Mas eu gostaria de agradecer algumas pessoas que apoiam esse programa. E gostaria de convidar você para apoiar o Enquadrando e ajudar esse projeto a crescer e se manter, né? Porque a gente precisa se manter, precisa pagar as contas. Então, gostaria de agradecer o Rafael Milanes, Pedro Henrique Pires da Silva, Heitor Greco Aguiari, Flávio Oliveira, Hudson Silva e Marina Versiani. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado, senhoras e senhores. Faz muita diferença. Muito obrigado e agradecer também aqui todo mundo que está assistindo aqui, isso aqui ao vivo, né? Então, muito legal. Valeu, galera. Muito legal. Então, sinopse. Rachel é uma jornalista que investiga a morte de sua sobrinha e mais 3 adolescentes após assistirem uma fita em VHS. Tá bom. Sem entregar, né? Tá bom, né? É isso. Não, vocês ficam numa expectativa Não, assim, né? Tipo, bem mais uma coisa, eu confesso que dessa eu não tinha expectativa, não. Você podia completar assim, olha. Por fim, vai ser lançada num poço por uma televisão. Cara, isso é foda. Isso é foda. Não, vamos eu guardar não isso, aceito né? isso, mas tudo bem. É muito tudo americano, mas a gente vai falar É agora muito então sobre americano. adaptação, Rodrigo. Nossa, basicamente minha pauta vai ser muito em cima disso, mas eu vou falar aos poucos. Assim, é porque a motivação dessas adaptações, claro que tem essa motivação dessa lógica de mercado, né? Trazer uma coisa que já é um sucesso no mundo, em outra língua, para os Estados Unidos, que tem um mercado gigante. Isso é muito comum, e a gente vê isso acontecendo várias vezes, né? Com diversos materiais. Eu lembro até um filme do Haneke, né? O Violência Gratuita, que foi adaptado pelo mesmo diretor. Sim. E o filme é igual. O filme, assim, são as mesmas cenas, são os mesmos planos. É até engraçado isso, né? É a adaptação mais absurda de adaptação. Literal, né? Não é adaptação, literal, né? Mano, não é adaptação, é cópia, né? Isso não é uma coisa recente, né? Isso acontece há muito tempo, assim. Dos primórdios do cinema você já tinha adaptações, assim. Claro. E para os Estados Unidos é muito comum isso também ocorrer, porque eles lá não têm costume de ler legenda, né? Hollywood é muito forte culturalmente. Eles não leem legenda nos Estados Unidos. A gente consegue acessar com mais facilidade filmes de outros lugares, né? Porque a gente está acostumado a ler legenda, né? Esse costume que foi imposto, né? Mas é ótimo, pra mim é ótimo. E vale a pena, sabe? Então, a gente consegue assistir, por exemplo, a gente falou de um filme que foi adaptado, tem um podcast sobre isso, que é... Ai, caraca, Da Porta. Meu Deus, qual o nome? Deixa ele entrar. Da Porta. Não, Da Porta, porque a conexão que eu fiz é porta, né? Mas a gente... Deixa ele entrar é um filme, por exemplo, que a gente comentou, que teve adaptação, né? Mas tem tantos filmes, né, que são em outra língua e os Estados Unidos, ele adapta também por uma questão de cultura deles, né? A gente, sabe, tem dificuldade de acessar esse conteúdo em outra língua e eles adaptam para o cinema hollywoodiano, mas claro, tem a lógica de mercado também. E é uma adaptação também que tem muito a ver também com uma linguagem de narrativa também, que você vai adaptar, vamos dizer, para um público ocidental, claro. Né? Em que você vai ter um filme mais dinâmico, você vai ter um filme ali dentro de uma montagem, uma estrutura mais americanizada, mais hollywoodiana também, porque isso faz com que o público ocidental abrace mais o filme, faça uma bilheteria teoricamente maior. Então, é uma adaptação que vai, óbvio, assim, a língua é muito importante, né? Mas vai, assim, várias camadas, vamos dizer assim, né? Eles tentam popularizar também. Acho que vocês tocaram numa adaptação que já é um segundo passo, nesse caso aqui, né? Porque a gente está adaptando uma obra de um livro, e já houveram adaptações até mesmo para o público japonês. O livro é diferente do filme, pelo menos o filme de 98. Claro. E é bem diferente, é diferente num ponto que toca, né, tangencia não, realmente fala muito sobre a sociedade japonesa, porque no livro
o protagonismo, ele é masculino. O personagem principal é um homem que tá tentando salvar o filho. E quando isso é transposto pro filme, eles mudam, veja só, porque eles não acreditariam que um pai se esforçaria de tal maneira para salvar um filho. O amor de mãe é diferente, né? Isso é um absurdo, mas é real. E isso é bizarro, e é real, é isso que você acabou de falar. Exatamente. E o filme acaba trabalhando essa ideia também, isso, né? O Chamado, pelo menos, trabalha bastante isso, pelo menos. Nos dois, né? O Ringu eu não tenho tão fresco na minha memória, mas me parece que menos. O Chamado, isso tá mais forte, ainda que seja muito parecido, o primeiro terço. Eu acho que é na mesma intensidade, mas como a cultura é muito diferente, isso, pode ser. São versões bem diferentes, mas eu acho que o abandono está na mesma intensidade. Você provavelmente tem razão, porque a estrutura familiar é a mesma. Então, assim, já existe uma adaptação aí do livro pro filme, e é o que vocês acabaram de colocar, né? Sempre tem essa adaptação para alcançar mais gente, mais mercado, né? E por aí vai. E tem uma adaptação de linguagem também, de linguagem, da mídia, sobretudo de linguagem, eu acho, assim. Os dois filmes, né, têm linguagens bem marcadas, assim, você percebe a diferença de linguagem entre os dois. Mas achei curioso essa questão do entre aspas, eu anotei aqui na minha pauta, né? O amor de mãe, pra eu lembrar dessa parte. Sim. Mas realmente o amor de mãe é algo socialmente construído, né? E que cada sociedade constrói de uma maneira diferente. Exatamente. Não, assim, aliás, esse é um tópico que eu falaria futuramente, falando sobre como eles trabalharam essa questão, né, da relação dos pais e filhos nos dois filmes. Eu acho que é um ponto central. Mas é aí que você percebe que essa adaptação é interessante de ser debatida, porque você vai perceber que no caso de Ringu, você tem ali, não só você vai ter uma linguagem, como a gente está falando aqui, seja na narrativa, seja de montagem, seja como for, baseada no cinema japonês, mas você tem também um filme calcado e estabelecido numa cultura japonesa. É um filme que todo o universo daquele filme, ele tá todo baseado no folclore japonês, né? Ou seja, é uma informação que ela já chega para o público japonês já depurada, já natural, já confortável, né? Você vai ter que ter um cinema americano tendo que adaptar isso para um público que não tem essa base, que não tem essa cultura, que não conhece esse folclore japonês e não está habituado. Então você tem toda uma adaptação nesse aspecto que eu acho que é muito interessante, que é muito assertivo em vários aspectos, mas que deixa o filme um pouco mais fraco. Em certo sentido, vamos colocar dessa forma, né? E só para exemplificar, para não deixar a coisa tão aérea, você percebe, por exemplo, na cultura japonesa, a ideia, por exemplo, de você ter principalmente mulheres, aí ó, é o Japão, né? Mulheres que morreram em uma situação né, absurda de muito sofrimento, ela vem a se tornar um espírito vingativo. E esse espírito vingativo, ele é um ser que tem um novo título, né? Ele é como se fosse um ser mitológico, de fato, em que... Chama de Yurai, né? Yurai, exatamente. Yurei, achei aqui na minha pauta. Então, ela tem como missão encontrar essa vingança. E você vai perceber que esse personagem folclórico, ele tá em muitos filmes japoneses, ele tá em animes japoneses, em mangás, ele tá na cultura japonesa. Então isso já está incorporado na cultura, então é muito mais bem recebido pelo público japonês, né, do que vai ser recebido pelo público ocidental. Isso é obviamente, né? Vale construir aqui também que o shintoísmo, a religião japonesa, né, acredita na espiritualidade das coisas, né, nos espíritos das coisas. Claro. Então fica muito mais fácil você explicar, né, ou melhor, não necessitar explicar exatamente o que é a Sadako, porque, né, já está permeado ali dentro desses preceitos. Mesmo aqueles que não são shintoístas têm contato com a cultura shintoísta, né? Sim. Os aspectos dessa religião. Nós não temos essa densidade de contato. Então, realmente, a gente precisa tornar a coisa mais simples. Tem também uma característica da cultura japonesa, né? Que é essa questão da ancestralidade, né? Então, a Sadako, ela parece um elemento, assim, no Ringu, né? No filme de 98, ela parece um elemento natural daquele cenário, sabe? Enquanto aqui, né, no Chamado, a gente vai ver que essa ligação da televisão, do telefone, do vídeo com a Samara forma uma mistura que ela não é muito orgânica, às vezes ela é até um pouco sem sentido,
E o filme, ele começa a querer... ele começa a querer te explicar isso. Então, a ligação é pra falar de 7 dias. Vai tentar utilizar a televisão, como o Rodrigo brincou já, como recurso da Samara pra, por exemplo, atacar um personagem. Então, a Rachel, né, Naomi Watts, ela toma uma porrada da televisão e cai no poço. Também tem a questão da Samara ter sido filmada no sanatório, e aí talvez isso tenha uma relação com a televisão. Porque o americano, ele tá tentando o quê? Tá tentando criar uma mitologia, né, em cima dessas coisas que a gente tem no nosso cotidiano, que pro japonês ele não faz questão de nada. A ligação só existe no filme japonês. Ela nem fala nada no telefone. A religião americana é a TV, cara. A religião americana, a espiritualidade, né, lá do japonês tá na explicação do shintoísmo, talvez. Aqui tá na maior religião ocidental, a mídia. Então eu acho que esse é o cerne desse debate da adaptação, né? A gente vai partir muito disso sempre, e por isso que eu acho que é uma adaptação muito bem feita. É exatamente isso. Você tem um universo em Ringu, que é um universo existente, natural. E tudo está acoplado no mesmo ambiente, ou seja, essa paranormalidade, ela é natural. Ela não é apresentada como um elemento incomum e anormal. Não. O pai e a sua sensibilidade, né, a Sadako e a sua sensibilidade, a mãe da Sadako, são elementos que pertencem àquele universo, né? E aí foi o que você falou, exatamente. Tudo fica muito mais natural. A relação disso com a questão com a eletrostática da televisão, tudo fica muito mais natural. O fato da Sadako vir a se transformar num ser vingativo, né? E esse ser vingativo, de alguma forma, ela contaminar, ela extravasar esse sentimento de ódio sendo capturado por uma fita, sabe, que tem toda essa questão do eletromagnético, assim, faz muito mais sentido, é muito mais natural nesse universo criado pelo japonês, né, que já, como o Daniel falou, que já aceita a ideia de uma espiritualidade, uma sensibilidade espiritual, muito mais do que o ocidental, é muito mais fácil, é muito mais natural, fica muito mais fluido, né. Posso até tentar localizar as pessoas que estão ouvindo aqui em cima do Ringu, que não viram Ringu, porque é muito interessante que o pai, né, do garoto, que é um personagem bem parecido na estrutura familiar, ele abandona também a criança, mas esse pai, ele tem poderes sobrenaturais. O filme não fica trabalhando isso, ele te apresenta o personagem como se não tivesse nada, você tem que entender a expressão corporal dele pra sacar, e isso é muito legal no filme japonês, né? Ele vai trabalhar isso como se fosse natural, ele ter esse poder sobrenatural, né? Que ele não diz exatamente o que é, ele é só, sei lá, um médium, digamos assim. Ele parece um baita de um sensitivo, assim, né? E ele tem essa questão de abandonar o filho porque ele tem um medo de passar isso pra criança, assim, sabe? Então, tem essa questão dele não querer enxergar o filho como ele é, porque isso pra ele não é uma coisa boa, sabe? Então, ele sendo um sensitivo, isso não é bom na sociedade, isso não é bom pra ele, e aí ele meio que se afasta da família. Exatamente. É um peso enorme, e isso é interessante que traz tridimensionalidade pro pai, né? No sentido de que, como o Fábio falou, ele vai se fechando nessa clausura porque ele tem uma maldição, vamos dizer assim, que é essa paranormalidade, que é sentir esse universo espiritual, né? E que ele acha que ele passou essa maldição pra frente. Tem uma hora que ele fala, nós não deveríamos ter tido um filho, sabe? Então você entende melhor... Nós todos deveríamos morrer. Nós todos deveríamos morrer. Ele até fala que ele, a esposa e o filho deveriam morrer. E olha como é traumático isso do ponto de vista da adaptação, né? Porque esse é um traço muito importante desse personagem. E aí você tem na versão ocidental, essa questão ela não se apresenta, né? Você não naturaliza os dons psíquicos desse personagem, não tem, ele simplesmente não existe. A relação dele, o abandono por parte dele da família, fica muito esvaziado, cara. Fica esvaziado demais, assim. Eu acho que ele é o personagem que mais sofre nesse sentido. Assim, eu concordo, realmente... eu acho que ele sofre em termos de desenvolvimento, acho até que ele tem um final bem cruel, porque ele tem um arco dramático e morre ainda assim, mas eu acho que é uma boa adaptação. Perceba uma coisa, a gente tá falando aqui, beleza, o filme japonês, por ter essa naturalidade, esse universo que abraça a ideia do paranormal como naturalidade, você tem um personagem do pai e você entende o distanciamento dele. Beleza. E você também entende por uma questão cultural que não necessariamente aquela mãe é uma mãe fria, né, com o seu filho. Porque basicamente é uma outra cultura. Por exemplo, crianças novinhas vão para a escola sozinhas no Japão de fato, né? As crianças são educadas para ter uma certa independência que pra gente soa estranho. Pra gente soa uma certa frieza dos pais, um certo distanciamento. Então, se você pega esses traços e você adapta
exatamente igual pro cinema americano, vai parecer que aqueles dois pais, de fato, são terríveis, ou são frios, não valorizam seu filho e tal. O que faz o cinema americano, então? O que faz o roteirista? Ele pega isso e transforma isso numa estrutura do filme, no arco dramático. Ou seja, eles são pais que não enxergam o valor de seu filho, não enxergam o amor que eles têm pelo filho, e isso vai virar um arco dramático. Isso é uma adaptação bem interessante, no sentido de que você tem, por exemplo, a mãe. A mãe não percebe quão má ela é como mãe, quão distante, quão fria ela é, né? É por conta dela ser workaholic, por conta dela ter uma relação estranha, né? De não enxergar muitas coisas no próprio filho e nela mesma. Mas o pai, né? É aquele garotão que teve um filho muito novo e que fala, cara, eu tive um filho muito novo, eu não tenho capacidade de ser pai. Né? Aquela velha, eu não tenho capacidade de ser pai, na verdade vai ser até melhor para ele, né? Não ter a mim, né, na casa, perto dele, né? Então, e ele vai descobrir o contrário, que sim, ele tem a capacidade de ser pai, basta ele querer, basta ele, né, valorizar, né, basta ele honrar o papel dele de pai. Então, assim, eu acho que pegar isso e transformar isso no arco dramático dos personagens principais do filme é uma adaptação muito boa. É uma adaptação cultural muito interessante, né? Agora, inegável, concordo com você. Nesse aspecto, naturalmente a adaptação pode ser boa, é uma boa sacada, mas o pai é o personagem mais fraco. Tem outros desafios interessantes aqui, né? Que é, por exemplo, trazer um conceito que o Ringu tem para os Estados Unidos, né? Quando você vai olhar a família moderna japonesa e o terror que eles estão passando, né? Tem a ver muito com essa mãe solteira e o pai que não aceita muito bem quem ele é. Sim. Né, e o medo de ter um filho igual a ele, né? Essa criança independente, por exemplo, que o Rodrigo tá falando, é muito natural no filme, né? Assim, no Ringu, esses elementos são cruciais, assim, pra essa história. E eles são confrontados com a família da Sadako, desse alter ego da Samara, digamos assim, a Sadako, japonesa. Sim. Né? Eles são confrontados porque a família da Sadako tem uma estrutura parecida. A mãe é paranormal, a mãe tem uma filha, né? Essa filha nasce com poderes paranormais, o pai não aceita e a filha não aceita a forma como a mãe é tratada na sociedade, né? Então, basicamente, tem uma estrutura familiar que que remete à estrutura familiar que os personagens principais compõem. Aqui no filme americano, não. Eles abandonaram essa ideia, né? Montaram a Samara de uma estrutura totalmente diferente, justamente porque não faz sentido esse paralelo pra cá, né? Já que eles mudaram os personagens, né? E eles estão pensando nessa adaptação, a Samara, ela é mais um enigma, né, da sociedade do que necessariamente ela compõe tão claramente, sabe, essa sociedade, sabe? Como no japonês. Eu toquei no ponto lá dos dons psíquicos, porque isso afeta também essa parte da história, porque não só o pai, né, que está envolvido na busca lá para resolver o problema pro filho não morrer, tem dons paranormais, mas na versão japonesa, a mãe da Sadako, ela também tem dons paranormais. Então, essa vertente, essa ideia de paranormalidade, ela está em muitos personagens. Sim. Então, acho que talvez o principal ponto que a adaptação americana teve que lidar foi: a gente precisa retirar muito desses elementos desse roteiro para transformar essa história mais assertiva do ponto de vista ocidental. Então, na versão ocidental, por exemplo, você não vai ter tanto contato com a paranormalidade da mãe. Não existe essa ideia. Ela só vai ficar, né, depressiva, vai ir para uma clínica psiquiátrica, por aí vai. Então, acho que esse fato... Da mãe da Samara, né? Da mãe da Samara, isso. Adaptações foram feitas. Eu acho que boas adaptações também, como o Rodrigo já colocou, mas é você retirar o que na versão japonesa talvez o eixo central da história, que tem que mudar completamente. Tem outra coisa muito legal, Daniel, que é onde eles vão se inspirar, né? Eles vão trabalhar também o terror, né, no menino. Então, esse menino paranormal, eles vão trabalhar um pouco do terror nele e vão se inspirar muito em Sexto Sentido, trazendo uma estranheza para esse garoto, trazendo o terror para localizar nesse garoto, né? Então, eles vão buscar alguma inspiração ocidental, total, né? Que um filme de renome, para poder trazer e montar esse quebra-cabeça, que é essa adaptação. Você cria esses paralelos, né? É a questão do garoto que desenha no papel e traz todo esse desabafo meio bizarro e macabro nos desenhos e tal. Mas é isso. Eu acho isso bem inteligente, cara, porque quando o Daniel fala, eles tiraram toda essa guia da paranormalidade, na verdade eles tiraram todo esse folclore japonês, tiraram toda a mitologia japonesa, né? E aí, quando você tira essa base folclórica japonesa que vai falar sobre o espírito da água,
por exemplo, né? A Sadako é filho de um espírito da água com a mãe, com uma humana. Então, quando você tira essa parte folclórica do Japão, você vai ter que tirar a paranormalidade como ela é tratada. E aí eu acho interessante porque o Fábio acertou o ponto. O que eles fazem? Eles trabalham a lógica. O ocidental vai pra lógica. Você precisa entender essa anormalidade. Enquanto que no Japão é uma coisa normal e habitual, pode não ser comum, mas você vai ter pessoas que são mais sensitivas, você vai ter esses espíritos que vão afetar nosso mundo, porque é o mesmo universo e tal. No cinema ocidental, não. Você tem uma ideia, tipo assim, isso aqui é anormal. Então olha como é interessante, os próprios vídeos, eles retratam exatamente isso. O vídeo, por exemplo, do Ringu, ele é curto e ele é muito mais surreal, né? Você entende muito menos dele, ele tem menos informação, ele é mais sensitivo, ele gera mais estímulos sensoriais para você. Enquanto que o vídeo americano, ele é mais longo e ele gera mais estímulos intelectuais, racionais para você tentar compreendê-lo. Por quê? Porque eles transformam o vídeo da Samara como se fosse um artefato que leva à maldição. É um artefato fora do mundo real. É como se fosse o livro dos mortos de Evil Dead, sabe? É como se fosse o Necronomicon da vida. É um elemento à parte. Sabe? Ele carrega uma maldição. Como é isso? Não importa. Ele carrega algo. Então olha que interessante. Ele vai vazar para o mundo real. E aí que entra a lógica no filme. Como é que ele vaza? Aos poucos. Então você vai ter, por exemplo, a mosca que passa da tela para o mundo real. Você vai ter, por exemplo, uma imagem da escada que vai ser encontrada no mundo real. Você vai ter o sangramento do nariz na protagonista porque ela está sofrendo com a maldição. Você tenta tornar esse artefato mais concreto em como ele está atuando no mundo real. É a lógica ocidental, cara. E eu acho isso muito maneiro. Na verdade, eu acho isso muito interessante. Eu acho maneiro também que isso dá certo ritmo ao filme, cara. Porque aos poucos você vai... É um sistema de pista e recompensa muito forte também, né? Sim. Você vai identificando, ó, isso tá na fita, isso tá na fita, isso tá na fita. Isso vai se tornando cada vez mais recorrente, né? Então, não é só a passagem de dias lá, né, bem cronometrada, mas essa intensidade da fita ganhando corpo na realidade. Exatamente. Do filme, assim. E aí eles vão fazer uma brincadeira de é ela que está enlouquecendo ou é, na verdade, a maldição que está crescendo, essa maldição macabra, essa coisa demoníaca. Então, assim, é a lógica ocidental. Ele precisa transformar algo que é tão abstrato em algo mais concreto e que você sinta que está afetando fisicamente as coisas. Porque se não está afetando fisicamente, a gente ocidental, a gente não dá valor. A gente fala, porra, então não tem problema. Não tem problema. Não tá tendo nada. Tá dando pesadelo no máximo, então não importa. Eu queria comparar um pouco as duas fitas, assim, né? Porque é interessante como a fita japonesa, ela tem um certo realismo. Ela não quer, por exemplo, trabalhar conceitos. Ela tá mostrando imagens, sabe? Só que em algum momento essas imagens têm uma certa fantasia que vai trazendo algo obscuro, algo irracional, sabe? Por exemplo, as letras se mexendo como se estivesse na água, sabe? De erupção. Então, mas o surrealismo tem muito isso, né, cara? Que ele não é abstrato, sim. Ele não é abstrato, mas ele encontra esse realismo, mas que não tem o significado e os conceitos que nós damos para aquele realismo, né? Para aquela realidade, entre aspas, né? E, por exemplo, o cara com a capa não, mas com um manto em cima do rosto, sabe? Só apontando para um local que é o fim do frame. Ele tá apontando pro fim do frame, um local que é inacessível. Então isso traz uma estranheza e ele entra em looping com ele mesmo, sabe? Cara, isso traz uma estranheza. Essa fita do VHS da Sadako, né, do filme japonês, é algo fantástico. E ele é curto. E até a forma que o filme vai trabalhar, né, é diferente. Porque quando a fita no japonês ela aparece, ainda mais porque é mais curto, ela vai aparecer ocupando a tela toda. Então é como se você estivesse vendo de fato a fita. Enquanto no americano, a gente vai ver a Naomi Watts vendo a fita. E chega até ter um momento que eu acho que eles podiam não ter feito isso, que eles cortam pra mostrar a cara dela vendo a fita, né? Então faz um contraplano com a televisão pra você ver a reação dela vendo a fita. O que não é legal, porque isso tira a imersão do que tá acontecendo ali. E essa fita americana, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar a lógica mesmo. Então ela vai mostrar a escada do mundo das ideias, a cadeira do mundo das ideias, que são esses elementos assim que você... É quase como se você estivesse pensando, imagina uma cadeira, é a cadeira da fita. Imagina a escada, é a escada da fita. Não é a escada que existe de verdade. Mas ao mesmo tempo vai trabalhar junto com cenas. Você quase vê cenas de coisas assim, realmente. A pessoa se jogando do penhasco, os vermes, os dedos, a mão no prego. Então eu acho que assim, o japonês ele conseguiu ser sucinto,
passar uma estranheza absurda, passar um negócio que é inimaginável, assim. Eu adoro esse VHS do japonês. É que assim, isso é interessante, porque se você tentar imaginar da onde parte essa adaptação, obviamente, o Ringu, a fita dele, você sente o ódio da Sadako. Você sente o ódio dela. Aquilo ali é uma manifestação de um espírito que contaminou aquela fita com todo o ódio que ela carrega, sabe? Você sente isso. Só que quando você pensa no americano, é como se fosse uma fita feito por por um cara como o Dick Só. Sabe? Parece um grande enigma, um grande mistério que você vai encontrar uma rima no mundo real. Quanto mais essa maldição cresce, perde força, mas é interessante para adaptação, faz sentido para essa adaptação. Então você vai começar a ver que, por exemplo, a pessoa se jogando penhasco e tem uma rima com a história. Então, na verdade, foi a mãe da Samara e tal. Então, assim, são escolhas. Você percebe, por exemplo, uma escolha, eu particularmente não gosto, mas eu entendo. Quando o Daniel mencionou que eles mostram a Samara lá no hospício e tal. Eu acho terrível isso. Eu acho terrível você ver muito a Samara, você ter muito contato com ela, porque pra mim ela é um espírito vingativo, pra mim ela é uma força que ela não pode virar humana. Só que dentro da adaptação americana, ela ainda é uma humana. É importante ela ser uma criança em dado momento. É importante pra isso, por quê? Porque você tem um arco central, estrutural, sabe, da mãe. Descobrindo ser mãe e se entendendo como mãe, descobrindo o amor que ela tem por um filho, que é uma criança. Então é importante pra cena final quando ela abraça lá o cadáver da Samara. Só que eu acho terrível ela no hospício. Você vê o rosto da Samara, você vê ela olhando, ela falando. Pô, é horrível a Samara ganhando tantos contornos, sabe? É o que a gente falou em Jogos Mortais, pô. Você pega o Jigsaw e você tá dando fisicalidade pro Jigsaw. Sabe? Tipo, eu tô compreendendo mais ele do que deveria. Uhum. E aí foi o que você falou. Quando ele pega a Samara e coloca toda a Samara como aquela força maligna que sai da televisão, é desconexo, porque na minha cabeça ela é criança também. E aí como é que você começa a imaginar aquele ser tão poderoso e bizarro? Você fica contraditório, é um paradoxo você vê-la como criança e você não vê o ponto de corrupção até ela virar um ser, sabe, bizarro que contamina uma fita, sabe? Então gera essa desconexão. Tem o lance do telefone também. Associado à fita tem a questão do telefone nessa mítica aí, né? O cara assiste a fita, vê essas imagens. E tem a questão do telefone. O filme chamar, né, O Chamado, né, tem uma brincadeira aí também com a questão do telefone, mas a motivação original para esse nome não é o toque do telefone, por exemplo. É o anel, né, aquela imagem, que na versão ocidental ela é muito focalizada no poço, né? Na moral, isso japonesa, é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando você vê essa revelação, né, de quando você o que é esse entra anel, na perspectiva, né? Sim. O que é o anel, acho bem interessante. Foda. É algo que o japonês não encontrou com essa força. Não encontrou, exatamente. Não tem o mesmo resultado. E aí entra uma outra explicação. Não sei se isso tá agora no segundo filme. Me recorda isso, Fábio, por favor. Porque tem uma questão... Eu não lembro do segundo filme, não. Não, então, o que eu vou te falar agora está no segundo filme, provavelmente. Eu não sei se está no primeiro, porque eu não reassisti o primeiro. Quero que você me diga exatamente isso. O Ringu, né? Isso, no Ringu. Porque existe uma explicação também, ainda que sobrenatural. Sim, eu também assisti o primeiro filme, tá? Se você quiser que eu lembre aí, eu também posso lembrar, tá? Tudo bem, né? Lembre. Então, tudo bem. Né? Fábio e Rodrigo, dá uma olhada. Porque o Fábio falou que viu agora. Falta de consideração. Falta de consideração. Existe na versão japonesa uma explicação, entre aspas, científica pra parada. Que é uma questão associada à varíola. Olha que loucura. Não tá no primeiro filme? Não tá. Então, isso tem cara de continuação ruim. Exatamente, é isso. Putz. E aí o vírus da varíola, ele tem um formato circular. Olha que loucura. Caraca. Olha onde o japonês chegou pra explicar. Então esquece o que eu falei. Valeu, abraço. Vamos continuar aqui no primeiro filme. É isso. A objetividade do americano fez com que eles encontrassem uma solução visual espetacular pro anel. Pro ring lá. Mas sobre o ring, né, tem algumas interpretações, claro, né, porque existe esse verbo, né, de o telefone tocar, né, que no inglês é ring, então beleza, assim, sabe, tipo, já vem um dos conceitos em torno desse título, né, mas tem esse sol, né, que a Samara vê pela última vez, né, em formato de anel, quando o poço está se fechando, né, e traz a ideia do ciclo interminável, né, que é esse vírus, né, que é essa coisa aí que vai sendo passado, né, um vírus, né.
Então o Ring também traz a ideia do círculo que o japonês vai trazer para ser esse ciclo interminável, né? Agora, voltando para o assunto da adaptação, eu queria comentar mais uma coisa interessante, que é o seguinte, o filme japonês, ele não é tão terror assim, sabe? Vou colocar assim, ele tem uma atmosfera de terror, mas ele parece um filme muito investigativo. Mas você acha que o ocidental também não é assim? O ocidental, ele vai trazer o terror a todo momento. Sabe, ele vai tentar trazer o terror a todo momento. Então ele vai colocar o sangue, vai colocar a cena dos cavalos, sabe? A cena do cavalo, na verdade, no porto. Boa cena. Ele vai tentar trazer o terror em vários momentos, assim, sabe? No cotidiano daquelas pessoas que assistiram esse vídeo. Porque tem uma questão de gênero aqui, né? O cinema americano, ele precisa estar muito mais fechado no gênero. Eu lembro que a gente comentou sobre isso quando a gente falou de X, até no episódio... Deixa eu ver aqui minha anotação. Episódio 51 do Enquadrando, a gente fala de X e a gente comenta, né, com a Gabi Laroca lá, que o próprio X incomodou um pouco as pessoas porque a primeira morte demora muito tempo, sabe? Sim. E que isso foge um pouco do gênero. Porque o americano, se você foge um pouco do gênero, ele se cansa do filme, né? Ele começa a não reconhecer o gênero que ele quer assistir e ele vai se incomodando com o filme. E eu acho que o americano é um dos mais presos ao gênero, né? Até pela história, né? Pela história deles também, sim. Tem a história de Hollywood, né? E o Chamado, ele vai ter que adaptar isso também do japonês. Porque o filme japonês, ele é muito drama, muita investigação e algumas cenas de terror, né? Bem poucas, né? E a cena maravilhosa da Samara saindo da Sadako saindo da televisão, que... O do japonês é absurdo. O japonês é absurdo, eu adoro. Eu concordo contigo, eu acho que assim, o Chamado, ele vai deixar mais claro esse gênero do terror. Eu acho que ele pega toda essa parte mais investigativa que tem em Ringu. Ringu é isso, é uma parte investigativa, mas que tem todo um respiro, um silêncio, tem todo um processo muito gradativo. Chega a ser realmente, assim, o filme parece ser mais longo do que é. Ele tem 1h30 só. Né, o Ringu. Mas o Chamado pega tudo isso e transforma num thriller muitas vezes também, né? Ele mescla ali um terror com um thriller investigativo, que, né, estão se aproximando do perigo, é inevitável e tal. Mas é isso, é uma adaptação para o mercado mais popular, que eu acho que é uma adaptação muito bem feita. Você falou, por exemplo, o arco dos cavalos, né, que ele vai aliar um pouco dos animais. É isso que eles precisam da fisicalidade, da concretude à paranormalidade. Então os cavalos sentem, né? Toda essa estranheza que vem da Samara e tal. Cara, mas vou te falar, a cena do cavalo na balsa é uma cena maneira pra caramba. É muito boa. Muito boa. É muito boa. Então acho que o Chamado, ele acerta em vários aspectos. Eu gosto do ritmo de Chamado. Eu gosto do ritmo. E aí vai o que o Daniel falou. Como você tem um ritmo de thriller, você também tá indo nessa pista de recompensa. Então assim, o vídeo mostrou a escada, o vídeo mostrou foi a fulana que se matou então, que tá lá no vídeo. Caramba, então isso é bom. E tem até, Rodrigo, como você comentou aí, essa ideia de perigo, tem que trazer esse perigo iminente o tempo todo. Tem o personagem do Brian Cox, né? Que é eu nem sei muito bem o que ele é ali, né? Mas ele era o cuidador dos cavalos, né? Ele é meio que o padrasto da Sadako, né? Da Samara. Da Samara. Ei, meu Deus. Da Samara. Ele vem com um gancho, né, remetendo ao gênero de terror, né, como se ele fosse matar. Ele acaba sendo também mais um elemento do terror no filme, né? Então tem que ficar trazendo a fisicalidade do terror aqui. É verdade. Eu acho que quando eu te perguntei, Fábio, se não achava que no americano isso também não estava presente, né? Essa saída do terror, né? Não tá tão dentro do gênero, é porque eu realmente acho que talvez seja muito mais uma questão minha em relação ao que eu tô delimitando como terror, sabe? Porque é justamente isso. Existe toda uma explicação lógica ali, né? Acho que o Rodrigo colocou bem em palavras. Pra mim, o Chamado tá mais pra um thriller. Ele tá pra um thriller com elementos de terror pra mim, sabe? E não diretamente um filme de terror. Porque foi assim e talvez seja por isso que quando eu falei lá no início do programa, eu gosto do Chamado, eu gosto pra caramba. Por quê? Eu não gosto de filme de terror. Então eu gosto do thriller, desse aspecto do filme. Entendeu? Entendo. Faz sentido. Não, o japonês é bem mais leve até. Assim, o japonês ele vai colocar pouquíssimas cenas, de fato, com alguma coisa... algum perigo imenente na cena, sabe? Você fala, por exemplo, do sangue escorrendo pelo nariz. Não tem isso no japonês. Não tem isso no japonês, mas eu não consigo enxergar essa dinâmica, por isso é um elemento do terror, sabe qual é? Pra mim, não... ainda existe uma explicação ali e tal, ela viu a fita. Né? Não é um elemento sobrenatural chegando, entendeu? Eu acho que pra mim é isso. Pô, eu acho que... Quer ver um exemplo que eu acho que é maravilhoso de dar?
como é um ótimo exemplo de adaptação dentro dessas duas linhas, né? Você pega, por exemplo, no Ringu, essa paranormalidade é natural, né? Esse universo é natural. Então, como é que eles vão solucionar o fato de você compreender mais quem é essa Sadako e o que ela viveu? Como é que eles solucionam isso? Por meio da paranormalidade do pai. Então, o pai, ele vai tocar no senhor lá e tal, ele vai ter esses momentos de visão, ele vai enxergar esse flashback, o que aconteceu com a Sadako, ele vai ter esse momento de sensibilidade e tal. Então, você vê todo o flashback por meio dessa visão que o pai está assistindo. Ah, é uma solução fácil? Não, é uma solução muito condizente com o universo sendo construído nesse filme. Agora, como é que é a solução do americano? É concreta, é pragmática. Ou seja, eles vão descobrir quem é a Samara, não por meio de ler jornal, ler livro, entrevistar os vizinhos, os vizinhos contando o que aconteceu. Documento do hospital. Documento do hospital. Então, fita VHS. Exatamente, é uma coisa mais pragmática, é uma coisa muito mais objetiva, mas que faz muito sentido quando você pensa num thriller, quando você pensa nesse terror sendo trabalhado para um público ocidental. Então, assim, mas é bem feito, é bem solucionado. É bem feito. Eu vi uma parada que me pega muito. Ver esse filme, caraca, não é possível. O cara vê a fita, aí ele fala, não, tem um tracking na fita, porque se a gente identificar o tracking, aí a gente vai saber onde a fita foi feita. Cara, que maluquice é essa, meu irmão? De onde veio isso, cara? É muita loucura, cara. É muita loucura. Eu queria comentar sobre essa primeira cena de cara, assim, porque eu acho essa primeira cena, ela me lembra muito, eu vou te falar, ela me lembra muito a primeira cena de Pânico. Sim, não sei se vocês têm essa na memória, né? Acho que sim. A primeira cena de Pânico vai mostrar uma menina dentro de casa, né? E o perigo circundando a casa, né? E ela vai morrer, né? Sei lá, parece um tropo, né? De filme de terror isso aqui, né? Tipo, você vai colocar a menina, né? Ainda aqui vestida de colegial, né? Uma coisa meio a menina mais nova, né, que vai morrer, né, na primeira cena. Mas essa cena ela é igual a do japonês, né? São iguais, são iguais, são muito parecidos. A cena é bem parecida, O diálogo é bem diferente, mas... Mas sabe, quando você diz que parece até um tropo do gênero, de fato é. Porque se você pensar por um momento, né, você tá pegando, teoricamente, um personagem que, né, como eu falei, teoricamente muito vulnerável, né? Então você tem ali, normalmente um adolescente, né, uma pessoa muito nova, dentro, teoricamente, do lugar mais seguro que ela pode estar, que é em casa. Então, quando você coloca a ameaça circundante, né, se aproximando ou invadindo o lugar que todos nós temos como lugar mais seguro da nossa vida, é porque não há lugar seguro, né? Porque se você for ver também, ela sendo perseguida na rua, à noite, num beco, na floresta, não sei o que, você já tem naturalmente ali um processo de defesa. Você já sabe que ali é um lugar perigoso, ali tem ameaças, mesmo que não sejam sobrenaturais. Mas quando você invade a casa, aí não tem como, né, cara? Você vai pra onde? Né? Aí ferrou, né? Então eu acho que isso vira, assim, é um elemento de gênero, sim. É muito utilizado. Mas eu acho que eles usam aqui com muita precisão, cara. Porque essa cena tem uma oscilação, tem um delinear muito interessante. Porque você espera, né? Há uma quebra, na verdade uma quebra não, há duas quebras importantes, né? Quando ela ri pela primeira vez, falando que foi uma pegadinha e tal, não sei o quê. Depois no lance do telefone também tem outra quebra. Então, e é uma cena que ela, diferente de outros filmes de terror que vem na minha memória, talvez do Pânico, por exemplo, é uma cena que está diretamente conectada ao restante do filme. Não há aquele prelúdio, né? Aquele destacado. Essa cena ela vem direta do filme japonês. É a mesma sequência do alívio e depois da criação da expectativa novamente, né? Mas ela vai começar bem diferente em questão de diálogos, né? Então, o diálogo aqui entre as duas meninas, no japonês, é um diálogo mais, vou colocar assim, mais adolescente. Uhum. Aqui você vai ver a menina começando a falar sobre as ondas da televisão que podem te fazer mal, né? Então, ele já vai começar a falar sobre o que esse tema desse filme, né? O chamado, ele quer trabalhar algum outro tema aqui, né? A lógica também. Não, tem a questão da lógica, mas tem a questão também de algum conceito que esse filme também vai querer trabalhar. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a perspectiva que a gente tem das meninas, né? Você vai ver o controle remoto sendo apontado pra gente que tá vendo o filme. Porque a gente tá na perspectiva da televisão. O contraplano das meninas é a televisão. Sim. Né? E então você vai ver um som, né, diegético, né, da televisão.
você vai ver a menina apontando o controle remoto pra televisão, porque é sobre também você tá na perspectiva da televisão ali naquele momento. Cara, né? as cenas são muito boas, eu acho que de fato, elas são muito parecidas e diferentes ao mesmo tempo, né? É engraçado essa questão do tom, né? Como o tom trabalhado no chamado já começa explicações. Você está estabelecendo qual é a ideia que você tem ali para uma questão de paranormalidade, a questão de né, a televisão captando essa questão paranormal e não sei o quê. Mas você tem uma brincadeira de expectativa, quebra de expectativa também, exatamente como o japonês. E você apontou uma parada bem legal. Realmente, a conversa e toda a sensação que você tem no Ringu é de duas meninas mesmo, né? Inseguras, duas né? Adolescentes, Duas adolescentes conversando sobre qualquer coisa ali e a coisa começa a ficar séria, meio do nada, porque no chamado não. A menina que tá falando sobre a questão das ondas da televisão já tá tornando sério desde imediato a conversa, né? Ela já tá mais séria desde imediato. Ela já tá colocando ameaças ali, uma preocupação, que seja conspiratória ou não, né? O que eu acho legal dessa primeira cena é você perceber como a gente, às vezes, quando vê, já falei isso aqui, no Enquadrando algumas vezes, quando você vê uma história pronta, a gente acha que ela realmente já nasceu daquela forma, né? Muito óbvio, tudo que foi escolhido, não é bem assim. Porque essa cena, ela tá te apresentando o argumento, certo? Que é a lenda urbana. O que é interessante é que aqui você tem um terror começando da lenda urbana. Ela não começa do monstro. Como é que você falou do pânico? Começa do monstro. Ele já está na redondeza, ele já está cercando a casa. É diferente. Quando você vê um filme como o Jason, como Pânico, você já aceita de imediato já há um contrato inicial com o público. Olha, nesse filme, nesse universo, o Jason existe. Acabou. Às vezes você vai ter uma explicação mais pro futuro, uma coisa assim, mas essa preocupação não vem no início do filme. Não vem. Você aceita e ponto. Aqui é diferente. Você tá começando com a lenda urbana. Só que o problema é que uma lenda urbana pra gente, né? Isso foi muito... E vou te falar que isso aconteceu pra caramba. Filmes de lenda urbana no início dos anos 2000, né? Tipo, nossa senhora. Sim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, no Japão também. Olhos Famintos. Foi tudo a reboque ali do pânico da virada do milênio. Assim, veio tudo isso, né? Mas o ponto é, a lenda urbana vem pra gente como algo mentiroso, falacioso, uma piada, uma brincadeira. Sabe, um exagero, uma conspiração exagerada. E aí, o filme vai ter que trabalhar o seguinte, ele vai te levar da lenda urbana até o monstro. Há um trajeto. Você não pode dar a lenda urbana e jogar o monstro. Não pode fazer isso, porque você não compra. Pra gente, lenda urbana, não há esse contrato, porque você pegou a lenda urbana de um mundo real. Se você pegou algo do mundo real, cara, então você vai ter que provar pra mim que isso não é uma piada, que isso não é uma mentira. Então o filme começa a construir esse percurso que vai da lenda urbana até o monstro. E até esse monstro afetar a protagonista. E aí quando o Daniel fala assim, a casa vai permanecer no filme, pra mim é uma puta sacada. Porque você tá colocando a casa, um cenário, como a gente falou aqui, é um cenário importante porque é o lugar maior refúgio que a gente tem, lugar mais seguro, mas ele apresenta o cenário do vilão, que tá na televisão, como você falou. Então a casa é importante, porque ele podia começar o filme no chalé, por exemplo. No chalé com aqueles primeiros adolescentes. Ele podia começar da forma mais macro possível, que é colocando os adolescentes na escola, debatendo a lenda urbana. Ela ficaria muito mais lenda urbana na escola do que na casa, né? Só que o problema é que é uma perda de tempo que não faz sentido, desnecessária. Eu jogo o filme pra casa, porque na casa eu tenho um ambiente já que oferece melhor o trabalho de terror, essa ideia de segurança e o meu vilão que é a televisão, e eu já conecto essa casa e a dona da casa, que é a menina, com a protagonista. Eu tenho que chegar na protagonista o mais rápido possível, né? E isso é muito interessante, porque nesse caso aqui a protagonista vai até o monstro. Né? Não é o contrário, né? Ela vai até o monstro, é muito foda. E uma coisa que me chama bastante atenção nesse diálogo é que quando eu comecei a ver o filme, esse diálogo é um diálogo que não é natural. Assim, um diálogo sobre as ondas da televisão, sabe, que fazem mal, não sei o que. Você fala assim, cara, duas meninas à noite, sozinhas, assim, conversando no quarto, sabe, podendo estar conversando qualquer coisa, estão conversando sobre isso, é uma parada que você fala, pô, isso não é natural. Mas aí você começa a construir a ideia de que aquela menina, ela está sob ameaça na cabeça dela. Ela está incomodada. Sabe? Ela está tentando criar justificativas para ela falar do assunto do vídeo, porque passou uma semana, tá chegando o horário e ela tá se questionando se isso é verdade ou não. Então, ela tá buscando caminhos para chegar no assunto que é o assunto do vídeo que ela assistiu, que ela tá incomodada, porque ela tá com medo. Então, mas você fala assim, ela tá tentando encontrar justificativas para ela tá tentando descobrir se o que ela passou é verdade ou não. Na verdade, eu acho que de primeira
premissa total, ela encara como se fosse só uma lenda urbana, só que ela tá tentando se convencer de que naturalmente aquilo ali é uma lenda urbana, e se houve algo que gerou essa lenda urbana, foi algo que tem a ver com as ondas da televisão. Tá tentando racionalizar. Exatamente, algo mais natural que gerou alguma questão, uma questão lá complicada que virou morte, virou uma coisa gigante dentro da lenda urbana, dentro do boato, entendeu? Para que ela naturalize o processo e fale, não, eu tô bem. A questão é que esse boato partiu provavelmente dessa questão de ondas, não sei o que lá e bababá. Mas é legal, realmente. O assunto surge meio que dessa preocupação dela, né? Tem uma escolha nessa primeira cena. Eu entendo a escolha, mas eu acho que ela tira muita força do final, que é quando você mostra o que de fato aconteceu com o corpo da adolescente, né? Você vê o rosto desfigurado, que aqui na versão ocidental, é bem mais marcado, né? Na versão japonesa é como se fosse um flash da Avenida Brasil, né? Você morreu com careta. Você morre com uma careta da Avenida Brasil lá, fica cinza e tal. Morreu com careta. E aqui fica muito marcado, né, o que aconteceu. É e o aí, terror. Quando você tem lá no final, por exemplo, a cena do pai sendo, né, revelado que ele de fato morreu, você mal ou bem já espera o que está acontecendo. Existe essa questão da espera, e talvez isso seja poderoso o suficiente para justificar, mas eu não acho que isso caminha mais pro terror. Distancia um pouco da ideia do thriller, né, de você descobrir o que aconteceu. Exato. Então, essa decisão, como eu falei, eu entendo que ela tá ali, mas eu talvez não escolheria. Eu só falaria, o caixão tá fechado, sabe? Já tinham dado essa informação, sabe? Mas você com o americano, Daniel, o americano tem que impactar. Mas ele precisa mostrar, como eu te falei, eu entendo. Eu consigo entender, mas não é só mostrar, né? Ele precisa estabelecer. Ele vai estabelecer, há horror nesse filme, há terror, está aqui. Tem que ter impacto. Tem que ter impacto. Já que é terror, tem que ter impacto. E você vai ver vários vícios americanos, quando você compara os dois filmes, é impressionante, né? Porque o americano precisa explicar, então você quase tem a cena da casa com o contraplano da cena do vídeo, sabe? Pra você entender que é o mesmo lugar. Você olha pra janela, você precisa de um frame onde tá o velho de novo na janela pra você ver, opa, não, era aqui, então. Então tem muito disso, tem muita explicação no filme, né? Porque você precisa, tem essa questão, né? O americano, ele precisa disso, sabe? Por que isso? Tem que ser respondido ali, né? Enquanto o japonês deixa as lacunas com muita facilidade, você fala, caraca, o caixão tá fechado, e você não vai saber por que o caixão tá fechado durante muito tempo. Eu entendo. Realmente eu entendo. Mas eu acho legal falar sobre um tema em específico que esse filme vai trazer, e que eu acho muito maneiro, né? Que é o tema da televisão. Porque o japonês, ele não tem isso. O tema do japonês é muito mais uma questão familiar, né? Obviamente tem o terror em cima de uma mídia, né? Mas eu acho que aquele VHS da Sadako, ele é mais que ele é quase uma materialização de uma história dela numa fita, sabe? Na mídia mais tradicional que tinha naquele momento. Tradicional não, mas a mídia mais acessível naquele momento mais difundida, né? Pra poder você acompanhar a história dela, né? Enquanto aqui, esse filme ele vai trabalhar uma crítica social em função da televisão, né? Obviamente, a Samara usa a televisão como arma, né? Então, você vai ver até essa cena que a gente tá até brincando, né? Mas a televisão empurra a Rachel, né? Na Watts dentro do poço, e é uma cena muito estranha, muito ruim. Os parafusos vão se soltando, né? Com a água, e aí vem a televisão, cai, é engraçado. Porra, até, aí você vê, o americano, em sua objetividade, ele erra às vezes muito feio, como por exemplo essa questão dos parafusos. É sempre isso, tem que ter a fisicalidade, senão não parece que tá rolando nada. Não precisava. Mas ao mesmo tempo, né? Eu adoro a questão da água. E eu fico pensando, cara, a água tinha que estar em Ringu também. A Sadako é filha do espírito da água, sabe? Se a água, ela tá com água, sabe? Uma coisa de limo e água no chão, mas não tem. E aí faz falta pra mim. Quando eu vi um Ringu de novo... Então tem, mas não de forma sobrenatural, né? Então, a água tá no filme. Tá no filme, mas não de forma sobrenatural, exatamente. Mas eu sinto falta da presença quando há... A Sadako, pra mim, tinha que ter água, seja no chão, vazando. Eu sinto falta, enquanto que o americano tem. A versão americana, ela é úmida, sabe? Ela é úmida, eu gosto disso. Ela é úmida, tu tá o tempo inteiro naquela cor esverdeada. E é justamente pra passar essa sensação, imagina. Eu gosto disso. E eu gosto, exatamente, eu gosto, porque a paleta de cor é muito clara, sabe? É muito clara. clara. Muito aquela questão também que foi muito aprendido, né, com Tubarão.
Você não precisa apresentar seu vilão o tempo inteiro, né? Designe símbolos pra ele, signos pra ele. Então, enquanto você tem Tubarão, obviamente você vai ter uma barbatana e tal. Você tem na Samara, você tem a água. Quando você vê a água vazando, beleza, você tem a presença dela, né? Eu acho uma solução boa. Essa solução é muito boa. Mas falando sobre essa questão dessa crítica social que o filme vai trazer, ele vai falar o seguinte, um pouco mais profundamente, né? De que a gente tem uma ideia de um vírus, né? Que ele é espalhado entre as pessoas em formato de vídeo. E para você conseguir sobreviver, você precisa replicar o vídeo e passá-lo para outras pessoas, né? Então a gente tá falando sobre meio que um poder da mídia, né? Onde o filme vai explorar a influência, o impacto da mídia, né? Na vida dos indivíduos, né? Retrata com uma simples fita pode possuir uma maldição. E, cara, eu acho tão interessante como isso evolui para os dias de hoje, né? Que a gente vai ver aí. Cara, como não falar de fake news em cima disso? É muito foda. É muito foda como isso evolui para o poder da mídia, assim, que a gente tem hoje na mídia digital, né? E nos meios de comunicação peer-to-peer, né? Qual é o problema, cara? A gente tem 20 anos disso e eu tenho certeza que o jovem de 2002 não tinha a menor ideia do que ia acontecer agora, cara. Então, assim, talvez ele tenha visto essa crítica que você tá falando aí, ela é clara. Ela é, obviamente, mais clara pra nós hoje, né? Do que para um jovem de 2002. Mas a proporção que isso tomou, como você colocou aí, cara, é inacreditável, né? A gente tá falando de divulgação de informações, né? Passar pra frente uma informação que vai fazer mal a alguém, né? Só pra você se livrar desse problema, né? Pô, você tá falando, eu tô também no mundo da pós-verdade completamente, né, meu amigo? Isso. Não é, cara? E eu acho tão interessante quando a gente pensa que, por exemplo, digamos, vamos voltar um pouquinho pra época da pandemia, né? Onde, tipo, passar uma informação, de fato, você pode matar uma pessoa, porque você passa uma informação tão duvidosa quanto algo que está tão estabelecido na nossa sociedade, que é a vacina, que a pessoa não toma e pode, sei lá, morrer. Sim, então, cara, como esse poder da mídia, ele tá entranhado nesse filme, sabe? E a morte em função disso, sabe? A morte em função de você ter visto algo. E eu acho até interessante como esse filme ele vai trazer literalmente, assim, né? Literalmente não, mas ele vai trazer... Não, né? Aí, ó. Sabe, tem um problema com a palavra literalmente, porque de fato não é literalmente, mas... Não é literalmente. Mas não, eu tava querendo dizer, quando eu falei literalmente, é porque em palavras, né? Ele vai trazer num diálogo entre o Brian Cox, né? Que esqueci o nome do personagem, né? Mas o Brian Cox, o vilão de... Vilão não, né? Mas o velho lá de Succession, ele vai falar o seguinte pra jornalista, né? Que ela espalha doenças no mundo com o trabalho dela. E você vai ver que isso tá no filme, sabe? Ele tá falando exatamente sobre o que é o chamado, né? Sobre o que é essa fita do chamado, né? É uma doença, digamos assim, né? Mas a Samara, digamos que seja uma doença, né? Que vai te alcançar em 7 dias, né? Quase que um período de incubação de um vírus. Mas por causa da varíola, tô te falando, né? Cara. Tava lá. Maneiro. Varíola. Mas vai te alcançar e o problema é você ver uma fita, né? Então, o paralelo com o poder da mídia e com essa crítica social aí em função de... Às vezes até de você entrar no íntimo de uma pessoa, né? Porque aquele vídeo, digamos que fosse um vídeo mais íntimo sobre a vida da Samara, né? Então esse voyeurismo, né, da família da Samara e a vida dela pode até ser letal, sabe? Eu acho que tem até uma relação que fica sendo... que a gente nunca imaginaria que isso tornaria verdade, que é o fato de que você, quando fala sobre lenda urbana, e teoricamente é o vídeo que mata e tal, a gente tá falando sobre grandes conspirações. E isso sempre existiu na nossa vida, né? Tipo, grandes conspirações, grandes lendas e tal, né? E aí você pensa que hoje em dia essas conspirações, de fato, matam. Então, assim, você vai ter grupos, né, que vão falar sobre uma pós-verdade lá maluca, uma mentira louca, e que você vai criando núcleos que vão acreditando naquilo a ponto de virar paranoia. E essa paranoia vira morte, sabe? Terra plana? Não, tudo bem que Terra plana até gera morte. Eu só vou lidar com isso amanhã, cara. Gera morte do cara que tentou lá provar a Terra plana. Mas fora isso, né, tipo, você vai ter, tipo, essas lendas conspiratórias, assim, que pode gerar uma paranoia que chega a um ponto que a pessoa não consegue mais viver com essa paranoia toda, né? Então, assim, como a gente imaginar que isso é chegar nesse ponto, né? É uma loucura. Mas vocês estão indo muito longe, porque, na verdade,
O Chamado fala sobre pirataria, que basicamente é o seguinte: pirataria não tem problema se você não for descoberto como a fonte da pirataria. Exatamente. Se eu fizer com que o Daniel vire a fonte da pirataria, eu passo a maldição e eu não tenho mais problema com pirataria. É isso aí. É falsificar filme. Esse é o tema de Chamado. Verdade. E ela só se salva porque ela fez uma copiazinha, é verdade. Exatamente. E assim, só pra dizer, em 2002, fazer uma cópia não era tão simples de fazer uma cópia de VHS. Porra, não era tão fácil, não. Então, assim, ela é realmente a Samara deve estar fazendo a limpa aí na galera, porque quem tem condições de fazer uma cópia de VHS em 2002 é somente um repórter. É impressionante, assim, não existia essa possibilidade. É difícil. Não, tem mais uma cena interessante, onde a Rachel, ela vai acompanhar o que é a televisão na sociedade, assim, né? Então você vai ver ela olhando lá num prédio, né? Você vê aquele bem prédio maneiro essa cena. Pô, vou te falar que esse take, ele é muito, muito japonês, cara. Você vê em Ghost in the Shell uma parada dessa, sabe? Você vê em Akira uma tomada dessa, sabe? É legal porque isso foi uma referência visual ao cinema japonês, assim, total. Pô, faz todo sentido, Rodrigo, até porque quando você vê a vida das pessoas assim, né, pela janela, pelos apartamentos, traz uma ideia um pouco de um futuro distópico, Blade Runner, traz um pouco Blade Runner, traz um pouco disso, e ela vai ver como as pessoas se comportam com a televisão na sociedade, né? Então você vai ver a televisão ali como mais um membro da família, né, na vida das pessoas, né? Sim, então sempre pertencendo aquele espaço ali da sala das pessoas. Passa uma ideia também da periculosidade, né? De como a comunicação, como a propagação dessa maldição, ela pode atacar todo mundo, né? Porque o meio tá na casa de todo mundo. É, porque ali tá estabelecendo que o momento final do filme, quando ela vai fazer a cópia, aquelas pessoas vão ser atingidas em algum momento, né? E eu acho que vale a pena ainda citar que o Chamado, ele é um precursor de alguns filmes e séries de terror ou suspense, né? Eu conecto logo com um filme chamado A Corrente do Mal, que também vai falar sobre essa ideia de vírus, né? E um assassino bem no estilo Samara, que persegue as pessoas com aquele andar Cara, que é muito tranquilo, bom. Né? Porque a Samara é isso, né? A Samara vai andando devagarzinho, né? E vai alcançando, não importa. E a Corrente do Mal, ele também vai trabalhar essa ideia, só que literal. O vírus ele é transmitido sexualmente, né? Mas tem uma sacada muito maneira no A Corrente do Mal. E também a própria série da Netflix do Black Mirror, eu conecto muito com o Chamado, pela ideia da tela, né? Porque o Black Mirror vai falar muitas vezes sobre a tela na sociedade, né? E aqui essa cena, então, em específico, que a Rachel tá olhando para aqueles apartamentos no prédio ao lado e tá vendo a tela inserida em cada lar, pô, é impressionante como isso faz uma conexão com Black Mirror, por exemplo. Pra mim puxam 2 filmes, isso que você falou, essa cena é muito boa. Cena muito boa é assim, né? Faz uma porrada de referência boa. Primeiro, Janela Indiscreta, do Hitchcock, né? Em que você acompanha a história pelas janelas dos outros moradores. É muito legal. E também por Laranja Mecânica, né? De como você vai ter um tratamento de aumentar a agressividade, de aumentar a violência numa pessoa por meio de imagens violentas. E as imagens muitas vezes pareciam surreais, né? É uma violência que parecia nem real, parecia surreal, né? Então você vai ter esse trabalho também de quão poderoso é essa mídia, de quão poderoso é essa imagem, né, entrando, contaminando seu cérebro como se fosse um vírus de fato. E dá pra entender por que o japonês do segundo filme de Chamado vai pensar na varíola, porque é isso, a ideia de uma imagem contaminar, uma ideia contaminar sua cabeça, né, tipo, você ficar contaminado por uma ideia. Muito bom, legal, ideia de paranoia, né. E, cara, assim, eu acho que quando a gente fala dessa adaptação, a gente vai combinar no final. Talvez seja... Aqui a gente vê a maior diferença entre os filmes, né? E eu vou te falar uma coisa. Tem algumas coisas que eu não gosto, obviamente, do final do Chamado, como a televisão lá, que ganha vida e empurra a Rachel lá. Mas, ao mesmo tempo, as escolhas fazem muito sentido, ainda que não bem solucionadas, vamos dizer assim, às vezes. Mas eu gosto dos finais ainda assim. Vamos pegar a Ringu, né? Que é magistral, né? No sentido de que há um elemento muito importante aqui, que tem a ver com o que a gente está falando até agora. Como é cultural, como é uma coisa folclórica. No sentido de, aqui você tem um casal que está atrás da Sadako. Eles estão atrás dela, eles não estão caçando ela, eles estão atrás dela, que basicamente é um espírito vingativo, que de alguma forma eles precisam encontrar alguma resposta lá que nem seja, talvez, reconfortá-la, para que essa vingança se atenue, para que ela desista dessa grande vingança.
Isso é muito importante, eles estão indo até lá. Não é à toa que eles vão encontrar o poço. Eles vão encontrar o poço porque eles estão esperando encontrar o poço, né? Eles vão encontrar a Sadako porque eles estão esperando encontrar o corpo da Sadako. Isso é muito importante. E aí, você vai descobrir o seguinte, qual é a barreira que há entre o corpo da Sadako, né, e os protagonistas, né? A protagonista principalmente. A água. Né? Por isso que você vai ter toda a cena em que eles estão tirando com balde a água daquele poço. Eu vi gente reclamando que, mas era só você dar uns chutinhos assim no fundo, passar a mão para ver se você toca no corpo e tal. Assim, eu acho isso você não entender bem o conceito da coisa. Eles não estão ali para encontrar o corpo e queimar o corpo. Eles estão ali com uma ideia de respeito, de fato. Tipo assim, você tem um espírito vingativo, vingador, né? Morreu afogado. Morreu afogada em muito sofrimento. E a ideia ali não é você humilhar aquele corpo ou destruir aquele corpo. É uma ideia de respeito. Você vai ficar dando chutinhos no fundo do poço. Exumar o corpo pra queimá-lo, né? Não é supernatural essa porra, né? Então, aí você percebe a diferença da nossa concepção ocidental pra oriental. Aí você percebe também que, por exemplo, a gente como ocidental, a gente vai ter muita ideia, por exemplo, não essa ideia de você reconfortar aquele espírito, mas talvez de você exorcizá-lo, de talvez você libertá-lo, de talvez você trancafiá-lo. É uma ideia muito meio cristã da coisa, né? Talvez a solução seja exorcizar. Talvez seja cremar, enterrar, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que toda a cena de você tirar a água do poço faz muito sentido, até para você criar tensão, você criar toda essa expectativa do tempo acabando, mas ela vai gerar para mim a grande sacada, que imagina o seguinte, a protagonista, ela tá desesperada, porque aqui ela tem a relação mais íntima, que ela tá perto de perder o filho, de não poder salvar o filho. É mais do que ela não poder se salvar. Né? Porque o filho também viu a fita e ele também está amaldiçoado. Então ela tá desesperada. Infelizmente, no filme japonês tem aquela cena merda em que o ex-marido dá um tapa nela pra ela ganhar força. Essa cena é uma merda, é uma estupidez, mas tudo bem. A gente tá falando de uma sociedade. Nós estamos falando de uma sociedade que colocou uma mulher como protagonista porque o pai não teria essa devoção em salvar o próprio filho. Ó, que absurdo, mas tudo bem. Mas faz questão de mostrar a força e ímpeto do pai numa decisão como essa, né? Num momento como esse. É bizarro, né? Exato. E ele que arranca a força dela naquele momento, mas tudo bem. Olha que absurdo isso, né, rapaz? Meu Deus do céu, mas tudo bem. Mas aí você tem a protagonista que ela tá ali, desesperada pra tentar, por salvar seu filho, desesperada pra encontrar aquele corpo em que ela tá exaurida, porque estão há horas tirando aquela água, e aí quando ela desce e encontra o corpo, você entende que aquele momento é uma catarse. Aquela catarse faz ela abraçar aquele corpo cadavérico, aquele esqueleto, a Sadako, os restos da Sadako. Você entende como uma catarse. Ela tá abraçando ali, na verdade, a chance de salvar o filho, a chance de salvar, ter encontrado o improvável corpo. Então é uma catarse. E por isso que o filme, o japonês, ele pode fazer com que ela abrace aquele esqueleto. Então gera uma dissonância maneira, né? Tipo assim, é um terror, é bizarro, mas ao mesmo tempo você entende ela abraçar, apertar aquele corpo como se fosse o próprio filho, como se fosse, né? Encontrei, porque ela tá exausta, ela tá desesperada. Agora imagina se isso acontecesse num filme americano. Primeira coisa, a Rachel, ela não foi até a Samara, ela foi jogada no fundo do poço. Isso é muito importante entender, ela foi jogada. Tipo, ela foi jogada por uma televisão, né? E ela cai no fundo do poço. E ela tá no fundo do poço que ela não sabe o que é, o que tem. Ela tá desesperada porque ela tá com medo. Ela vai morrer ali, ela vai sair dali. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. O filme cria esse pavor, e nesse ponto é eficiente. É eficiente. Agora, não é eficiente o pai vai lá buscar a porra do negócio da água e aí ele tromba e cai, parece os trapalhões. Beleza. Mas assim, a tensão é criada. Agora imagina o seguinte, essa mesma mulher que tá no meio do poço, ela foi jogada lá, ela não tá querendo, né, ela não foi até a Samara assim de boa, ela foi jogada, ela vai morrer. Aí ela encontra um esqueleto. Ela vai entrar em pânico, não é uma catarse. Não é uma catarse, é pânico. Ela vai gritar. Então, aí eu acho uma boa solução. Verdade. Porque ela vai encontrar, na verdade, a Samara, criança. Que é importante para que ela possa reconfortar aquela criança, é importante para o público enxergar aquele corpo da Samara como criança, é importante para o arco da mãe
descobrindo da maternidade, a intensidade do amor que ela tem pelo próprio filho, que ela tá colocando ali na Samara. Justifica em parte a Samara ter aparecido antes pra você reconhecer quem é a Samara. Justifica em parte, tudo bem, ok. O efeito da Samara virando o esqueleto é uma merda, é horrível. Datado, cara, não tem, porra, aí não também... Porra, mas olha só, podia ser melhor. Não tem como. Podia, mas se tu pegar a versão japonesa, ela é terrível também, cara, não tem... Não, a japonesa reassista. É boa pra cacete, bom pra cacete. A versão japonesa, os efeitos são incríveis. Não tô falando que é perfeito. É datado também. Podem ser incríveis, mas são datados, cara. Eu não acho que seja datado, não. Também Dá acho uma que olhada não. só. Acho que não. Nas imagens que eu pesquisei aqui pra relembrar o filme, tá bem datado. É muito bom. Eu acho que o que tá um pouco datado no japonês é a Samara saindo da televisão. É um pouco datado. Que isso, eu adoro. Eu acho muito bem feito. Não, eu gosto, acho muito bem feito pra época, mas eu acho sutilmente datado. Mas a caveira... A caveira é foda. A caveira aqui no americano, a transformação da Samara em caveira é horrível, mas tudo bem. É um efeito CG de 2002. Horrível. O que eu acho horrível na versão americana é a Samara saindo da televisão adulta já, né? Porque ela não é a criança saindo da televisão, né? Na última parte que ela vai matar o pai, ela tá envelhecendo. Ela tá envelhecendo. Ela cresce. Então, mas olha só, mas eu acho que você entende aí que quando você faz uma adaptação e você escolhe caminhos, então a gente tá falando aqui, o americano percebeu que esse arco de pais aprendendo, né, a ser melhores pais, ele estava intrínseco no cinema, no filme japonês, mas ele não era necessariamente um foco. Ele estava intrínseco na ideia de como o ocidental vai encarar aqueles pais como pais frios pra caramba, principalmente a mãe, né? Pega isso e transforma no arco dramático. Transforma na célula central desse filme e faz muito sentido. Então, quando você transforma isso numa célula central, você precisa dar um arco de aprendizado de a Rachel precisa descobrir esse amor que ele tem pelo filho e se reeditar como mãe, encontrar os erros que ela cometia. Ela vai encontrar isso como? Aprendendo a amar Samara, a respeitar Samara. Só que ela não pode, no final da resolução do filme, ela precisa ver a Samara, a criança, porque se ela vê um esqueleto, fica complicado você entender esse arco todo. Como eu falei, ela vai ficar apavorada. Então, quando ela abraça a criança, ela tá fechando todo esse arco. Então, no filme americano, realmente é importante você mostrar a forma da Rachel enxergar aquele corpo, como a própria Samara, criança, para que você veja esse lado mais humano da Samara, que é o lado que traz o arco dramático de aprendizado e amadurecimento da Rachel. Então, eu acho que é uma boa solução. São boas escolhas. A Sadako saindo da televisão na versão japonesa, ela é muito foda, sabe? Porque ela ainda sai, o efeito é muito bom e ela ainda sai como humana, assim, né? Você vai ver um corpo humano fora da televisão. E eu acho interessante isso, a expressão corporal dela é magnífica, né? É filmada ao contrário essa cena. Essa cena foi filmada ao contrário pra dar essa impressão de que ela anda de maneira, né, esquisita. Nossa, né? Porque realmente, né? Você tá falando em qual cena? Da japonês? Isso, japonês. Ah, tá. Porque realmente é uma expressão corporal que você fala, caramba, que isso? Agora a estranheza tá explicada. Pô, né? e na moral, o ator também que faz o pai, que é o Sanada, ele é foda. Ele ajuda muito a dar essas camadas que o ator americano não consegue. Dar essas camadas de terror, de aflição. É muito foda, né? E faz sentido pro que a gente falou aqui, né, nesse episódio, sobre essa questão do como o japonês enxerga. Faz sentido a Sadako ter um corpo humano. Sim. Porque você tá vendo uma aparição, você tá vendo algo assim, né? No americano, eles resolvem trabalhar o sobrenatural direto da televisão. O que conecta lá atrás, quando eu falei de todos esses signos que tem nesse filme, né? Digamos, a televisão, o telefone, o VHS, que eles não se conversam tão bem com o nosso elemento de terror aqui, que é a Samara, né? E a Samara, ela sai da televisão, então como? Ela sai como a imagem da televisão. Então a Samara é uma imagem 2D andando. Ela fica flicando. Tipo, eles forçam a barra de conectar tudo, né? Eles forçam a barra pra conectar. Eles querem conectar, né? Eles querem trazer um sentido lógico. A Samara, ela é quase vou trazer aqui um choque a 100 mil volts de terror. Lá na década de 80, bom pra caramba. Ó,
Shocker 100 mil volts terror é o filme mais aterrorizante da minha vida, tá bom? E eu tive muitos pesadelos quando era criança com esse filme. Mas trazendo assim, traz muito, acho que é muito chupado mesmo do Shocker 100 mil volts terror, né? Essa ideia dela ser uma imagem andando no mundo real, né? Sim. E eu acho que é para trazer menos estranheza, trazer uma coisa mais sobrenatural em cima da televisão e não necessariamente em cima de um espírito, em cima de alguma coisa do tipo, né? Exato, um elemento de fora mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma solução, por exemplo, enquanto que você tem os americanos, eles acertam muito na questão do anel e do poço, ficou aquilo estupendo, eles erram muito na caracterização da Samara, muito. Ela virou basicamente a menina do Exorcista, basicamente a mesma maquiagem, né? É pobre. Enquanto que você percebe que o minimalismo japonês é infinitamente superior quando você vê não é o rosto da Samara, você vê o olho da Samara emoldurado pelo cabelo dela. Aquilo ali é o terror. Caraca, meu irmão. É de trancar, bicho. É de trancar. É porque, tipo assim, você tá vendo o filme hoje e esse olho da Sadako já apareceu em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto essa imagem. Vai ver pela primeira vez, amigão. Vai ver. E não tem nada demais em si. Nada demais, é só a organização do olho e o cabelo do lado, bicho. Cara, aquilo é muito foda. Tu guarda isso na tua memória, fica impregnado aquilo. Tipo, é muito foda. Mas a cena da Samara, a cena da televisão é legal pra caramba. É assim, legal. Eu gosto. É porque ali pra mim, talvez é onde o efeito tá mais distoante nesse filme, assim. Acho que onde o terror de fato aparece ali é finalmente a personificação do grande monstro do filme e tal. Mas se fosse só a menina saindo da televisão normalmente, ali, igual a versão japonesa, já seria aterrorizante bizarro, né? O suficiente pra mim, sabe? Mas eu não acho ruim não, cara. O final do chamado eu acho legal. Eu acho bom também, eu gosto dessa cena. E quanto a flicar, isso na hora que eu tava assistindo, eu falei, caraca, que legal. Porque na verdade ela anda como um corte de um vídeo. Né? Exato. Então ela tá andando, de repente ela pisca, ela tá em outro lugar. Isso é fantástico, assim, eu acho né? maneiro. Ela um vídeo. Faz parte do código que foi criado, né, pra ela, né, na versão ocidental. De fato, faz parte. Já que a gente tá falando do final, tem uma diferença do final também, que é da versão japonesa para a versão ocidental, que é na versão americana, ela decide que o filho fez a cópia e vai passar isso para alguém, mas você não fica sabendo quem. Na versão japonesa fica claro, eles falam para onde eles vão, né? Eu vou passar isso pro avô da criança, salvo engano. Então já fica já passa uma ideia também muito característica da sociedade japonesa também, né? Ó, vamos escolher quem vai morrer com essa maldição, vai ser um idoso. O americano parece o quê? Não, foda-se, eu quero só sobreviver. Vou passar pro próximo e abraço. E a mãe faz até, no chamado, a mãe faz até uma feição mais dura, assim, tipo, vamos lá, confia em mim, meu filho, sabe? Ficou uma coisa mais assim. Mas olha um detalhe que eu acho muito legal. Aí segura a mãozinha da criança, né, apertando o REC. Exato, né? Exato. É meio bizarro, assim. Você tem dois vilões agora, é a mãe e o filho, meu Deus do céu, sabe? Mas é uma questão moral. Olha que foda, né? O americano vai botar a questão moral. Não tem como ele tirar a questão moral disso de você escolher matar alguém. Ah, mas é pra salvar o filho, mas tô matando alguém. O que eu acho legal é um detalhezinho, que assim, no chamado, o filho fala assim, o que, mãe? Você foi no poço, você libertou a Samara, você livrou a Samara, o demônio encarnado, você livrou a Samara. E aí você percebe que é uma escolha, cara, muito dessa visão ocidental, que é uma ideia do tipo assim, o que é um espírito desse, demoníaco? É o demônio, ele tá lacrado, e você o libertou, o mal tá liberto. E aí eu fico me perguntando o seguinte, coisa que não é estabelecido no Ringu, obviamente, porque ali é muito claro que é a Samara, é um espírito vingativo, tá no folclore japonês. Sadako. O Sadako, né? É Sadako, tá bom. E aí eu pergunto, Daniel, talvez você lembre, o chamado 2 vai trabalhar a Samara como um ser livre e que tá amaldiçoando geral, assim, e tal? Então, ela vai começar existe uma relação da Samara com o filho dela. Então agora ela tá percebendo que a Samara, ela tá tomando posse do filho dela. Então ela vai atrás de informações sobre o passado da Samara, vai voltar em cenários do primeiro filme, por exemplo, para tentar entender quem é o pai biológico, quem é a mãe biológica da Samara. Pra tentar resolver ela não tá presa trama. Agora só às fitas, agora ela consegue... Não, ela tá personificada e você identifica no final, que é a ocidentalidade da coisa, né? O que a Samara tá atrás?
ela tá atrás de uma mãe. Ela quer se sentir, né, amada por uma mãe. Que é o arco da Rachel. Olha, viraram uma mãe. Olha que legal. Eles usam um artifício interessante que o filho nunca chama a mãe de mãe, né? É sempre de Rachel. Sim. E aí ela vai identificar basicamente isso, porque o filho tá começando a chamar horas é Rachel, horas é mãe. Então, tem alguma coisa aí. Ih, meu filho tá possuído por um ser maligno que tá me chamando de mãe. E aí, basicamente, ela encontra a mãe biológica da Samara, explica pra ela tudo que tem que acontecer, e aí ela faz o que tem que acontecer. Ah, meu Deus. Levaram a lógica pra espiritualidade no nível estratosférico, que fica uma parada bizarra, né? E é isso, e aí que eu tava falando sobre o final cruel. Tipo assim, o pai, no chamado, tem um final cruel, coitado. Porque assim, ele é um idiota, né? Que, eu sou só um garoto que tive um filho, eu não tenho como ser pai. Aí ele descobre que sim, ele pode ser pai, né, cara? Vai abraçar a responsabilidade, seu puto, né? E ele percebe que também pode construir uma nova família com a Rachel, sua ex-esposa. E aí ele morre, né? Tipo, ele é assassinado pela Samara. É uma crueldade, mas assim, também mereceu. O que eu acho interessante, no japonês tem uma ironia mais interessante, né? Porque assim, o pai, ele vai morrer por arrogância. E ele fala isso porque ele percebeu desde o início a estranheza naquele lugar, na fita. Ele sentiu tudo aquilo, mas não levou a sério. É tipo assim, eu sou paranormal aqui, eu entendo a porra toda, você é só minha ex-esposa, você não é nada, e ele não leva a sério como deveria. E quando já tá dando merda, aí ele começa a levar a sério, e aí depois ele roda, e bem feito. Aí eu acho maneiro. Eu acho essa ironia muito legal, assim, sabe? Ele é punido pela arrogância. O pai no americano é otário. Que bom que você não procurou informações sobre o Ringo 2, 3 e adiante, cara. Para exatamente aí. Porque, olha, o que você acabou de falar desse personagem aí, ele é virado ao contrário, cara. O pai vai virar... Não, mas não pode, né? Não pode? Não pode ir atrás dessas coisas não aí. Pode, não vai. Gente, o clássico tá ali, né? Conselho importante pra vocês. Vocês têm que... Se vocês querem ver uma parada muito ruim, que é inédita, que tem um filme só, não pega uma continuação de um bagulho que tu gosta. Não faz isso. Não estraga coisas que você guarda na memória com tanto valor e carinho. Não faça isso. Faça isso. Tá vendo uma série? Percebeu que tá dando merda? Larga e guarda o pedaço bom contigo. Fiz isso com Lost. Fiz isso com... Pô, eu fui até o final do Lost. Game of Thrones. Eu fiz isso com Game of Thrones. Larguei antes da merda. Larguei na 6ª temporada. Se poupem. Cuidem da sanidade de vocês. Mais uma coisa que eu acho que é legal falar desse filme, né? Que são as referências que vale a pena serem citadas e que esse filme ele traz, né? O chamado, né? Ele vai buscar algumas referências. Eu já tinha comentado o Sexto Sentido, né? Que tem uma pegada de terror, mas ao mesmo tempo na criança adulta, né? A criança adulta, mas que você também tá passando por uma espécie de uma terapia que depois que você passar você vai se enxergar melhor, né? Sua família, exceto pro pai do garoto. A relação com o Sexto Sentido nesse filme ela é maior do que parece, porque a produtora ela só vai dar abertura para ser feita essa adaptação após o sucesso do Sexto Sentido. Então, o público tá querendo algo nesse sentido, então vai ser autorizada a Qual o sentido, Daniel? Adaptação. O sexto. O sexto. E aí, cara, é interessante porque esse filme, cara, até 2017, ele era a maior bilheteria de terror ocidental. Ele só vai perder pro It. Caraca, isso eu não sabia. O It não fez bilhão? Quase bilhão, eu acho. Não sei se fez quase bilhão, mas 2017. It de 2017. Então, para um filme de terror, ele fez, acho que mais de 200 milhões de dólares, cara. Olha só, real é bilhão. Falei merda aqui, fez mole, né? 700 milhões. Fez 700 milhões It, fez 700 milhões. Pô, e dinheiro tá bom, pra né? caramba pra terror, hein? Pô, claro. E, além disso, outras referências, né? O andar tranquilo da Samara, né? Algo que já vem num tropo, né? Do terror, né? Então, você vai ter lá a Samara andando com a morte inevitável, né? Você vai ter isso, por exemplo, no Michael Myers, né? Em Halloween. Você tem isso, vou trazer agora, Nosferatu. O Jason também, o Jason. Mas Nosferatu é muito bom. Murnau. Ele também anda assim, né? Ele anda devagarzinho, lento, até o seu inimigo. A Samara, ela me lembra muito o Shocker, do 100 mil volts de terror, que é um clássico da década de 80. Um clássico. Não, esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Que é um terrir, na verdade, né? Eu tinha medo desse filme de terror quando era pequeno, mas hoje eu revi ele, não recentemente, né? Mas eu revi ele depois de mais velho. E ele é uma comédia, é um terror com comédia, né? Ele não é sério. Eu morria de medo, cara. Eu adorava a Bolha Assassina, moleque.
Eu adorava. Bolha Assassina. Tem uma referência, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Por exemplo, o gancho, o cara quando vai bater na Rachel lá, o pai da tia, né? O gancho eu sei que vocês fizeram no verão passado. Era a arma do vilão lá. Vou te dar uma curiosidade inútil pra fechar esse programa. A menina que faz a Samara, a atriz, a pequenininha, ela ganhou o papel de uma outra atriz muito conhecida. Quem ia fazer a Samara pequenininha era Kristen Stewart, a Bella Olha só. Será que ia ficar legal? Acho que ia ficar legal, hein? Ia ficar maneiro. Ela só tem que aparecer com um olhar mesmo, né? Nossa. Que isso, ela é boa, cara. Ela tá mandando cada vez melhor, sacanagem. Tu vai pegar o hate do fã-clube dela, que é terrível. Acho ótimo, isso Fábio. Foi uma piada. Chama esse hate pra você que a gente vai capitalizar em cima dele. Não quero esse hate, até porque eu sou muito fã da Kristen Stewart. E eu comento lá, eu até fiz um tweet sobre o quão boa ela tá no Crimes do Futuro, né, do... Cronenberg. Caraca, fugiu o nome, do Cronenberg. Ela tá incrível em Crimes do Futuro, e você comentou lá sacaneando isso, a piada foi pra você. Não, sou fã da isso, Kristen. e tomou um monte de hate. Tomei hate pra cacete mesmo. Caraca, fã-clube intenso. Ela é demais, eu gosto muito dela. E a Naomi Watts? Gostaram da Naomi Watts? Eu acho que ela tá bem no filme. Ela tá ok, né? Ela sempre tá com o olhar de ver algo fora da tela que a surpreende, mas é toda hora, qualquer coisa, toda hora. Tem uma coisa também da Naomi Watts que me quebrou um pouco nesse filme, assim, que ela tá sempre com a boca aberta. Toda cena ela tá com a boca aberta, assim, sabe? Tipo, então eu fico assim, não é caraca. só aberta, é meio aberta. É meio aberto, aquele assim, meio aberto. É isso aí, sensual, né, Daniel? É porque é óbvio, né? Você tem que ter ali uma protagonista que seja loira, de olhos azuis, sensual, né? Pra capitalizar ao máximo, e é isso, cara. O filme sendo americano, americanizado. Né? E assim, essa Naomi Watts, ela é muito incrível. Cidade dos Sonhos, né? Do David Lynch. Do David Lynch, né? Que ela tá incrível. Ela tá muito bem. Eu gosto muito da Naomi Watts. Não, ela manda bem no geral. Eu acho que talvez tenha sido uma escolha de direção. A direção coloca ela sempre muito surpresa com o que tá fora tá no extracampo, mas toda hora ela olha pro lado, pronto, ela tá com a expressão de surpresa dela toda hora. Aí tu fica assim, caraca, mas o universo é surpreendente pra essa moça. Ela tá andando na rua, uma rua que ela sempre andou, e ela olha e tu fala, cara, que ela tá surpresa de novo. Tem alguma coisa que a espantou novamente. Mas ela é uma ótima atriz, assim, sem dúvida. Mas que talvez faça sentido com o filme, talvez faça sentido, por exemplo, com esse ar que ele quer passar, né? Porque o filme ele quer passar um ar que tem alguma coisa errada acontecendo a todo momento. Eu sei, mas aí a todo momento e mesmo, ele vai passar, né? Ele vai passar isso na interpretação dela, mas ele vai passar também numa cor esverdeada, né? Um verde azulado, né? Que eu tem gosto desse musgo, né? da Samara. Eu gosto dela, parece que ela vai sair cheia de musgo, né? Que ela sai da água do fundo do poço preta. Eu gosto disso, Tem outro lance, cara. Os personagens não têm sombra, sabia? Eu tava lendo isso no IMDb. Pra dar esse ar de coisa estranha, de coisa equivocada, não tem sombra, os personagens não têm sombra ao longo do filme inteiro. Percebi, uma coisa que eu não percebi, exatamente, também. Não percebi, mas fala um pouco desse filtro utilizado pra umidade mesmo, puxar isso é bom. Eu gosto disso porque é nítido, é descarado, assim, e realmente causa o efeito, sabe? A Samara, ela é nojenta, né? Tipo assim, ela tem uma coisa de ser meio mole, meio gosmenta, meio não sei o que lá, quando ela já tá no lado dela lá, demoníaco lá. Eu gosto dessa escolha. Meu problema é a caracterização do rosto, que virou a menina do Exorcista totalmente, né? Tipo assim, e aí você tem uma influência uma referência tão ótima que é do Ringu, sabe? Aí você ignora pra você criar uma nova menina do Exorcista, eu achei meio ruim, mas a questão da água é maneiro, cara. Tem um outro filme com água chamado Água Negra, fica aí pra tu ver, Rodrigo, muito bom. Água também, Negra, tô ligado. Horroroso. A dama da água. Esse é do Shyamalan. Então, galera, muito obrigado a quem ouviu aqui o episódio sendo gravado ao vivo no Discord. Obrigado a todos os ouvintes que ouvem Enquadrando. Domingo à noite, olha lá. Obrigado aos ouvintes do Enquadrando. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês sabem onde entrar em contato. Você pode entrar em contato com o Enquadrando lá no nosso Twitter, em @enquadrando_. No Instagram, onde o Daniel vai te responder em @enquadrando_oficial. Em algum momento. E aí você pode seguir as outras mídias do Enquadrando e conversar com a gente, tá bom? Então, galera, muito obrigado. Apoiem Enquadrando, deem força pra gente. Um grande abraço. E bons filmes.
rapidinho, gente, que meu cachorro entrou no quarto. Minha esposa botou o Alfredo aqui no quarto. E tá fazendo uma bagunça danada. Só um instantinho. Alfredo é foda. Meu Deus, ela não colocou nenhum brinquedo pra ele brincar e tá mexendo nos fios do computador, entendeu? É justo. Tu vai gravar com ele no colo? Ele vai gravar com ele no colo, comendo, tomando cerveja. É uma falta de consideração. Não, mas é rápido. É só porque ela deve estar limpando lá. Vai lá. Atrás. Ela botou ele aqui. Mas, basicamente... Ô, Freio, meu Deus do céu, deixa o papai gravar. Meu Deus. Caraca. Vai tudo pro erro. Meu Deus.